Gravando. Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, quero cumprimentar a todos os irmãos aqui da igreja, a você que vai estar também fazendo o acompanhamento dessa aula aí no canal. Seja muito bem-vindo. Se você quiser, se inscreva, compartilhe e nos ajuda a semear a palavra do Senhor. Aqui é aprendendo com a palavra, e tudo que nós vamos falar será relacionado pela palavra de Deus. Então, fique conosco e uma boa aula para todos nós. Queridos, o tema é a lição de número 7, com os irmãos podem ver ali, eu sou a ressurreição e a vida. Eu consegui achar um boneco que parece comigo, pela fé, só tem mais cabelo que eu, e nós vamos estar aprendendo hoje sobre este tema. Eu gostaria de fazer uma introdução nessa aula, só para falar deste tema, sobre a importância da ressurreição, amém? Qual que é o nível da importância da ressurreição? Primeiro, Cristo ressuscitando as pessoas. Qual que é o nível de importância sobre isso? Que é o que nós vamos aprender hoje através de Lázaro. Mas qual que é o nível? É Cristo demonstrando o seu poder sobre a morte e a vida. Porque Jesus é Deus. Só Deus tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Mas eu fiz questão de frisar para os irmãos algo que não está mencionado nessa lição, que é Cristo sendo ressuscitado. Porque o Evangelho, a salvação em Cristo, ela é dividida em 4 pilares, ela é sustentada por 4 pilares. A encarnação, que é o nascimento, a encarnação do Verbo, o desenvolvimento, a vida de Jesus na terra, tá? A sua morte, só que se terminasse aí, não seria completo. Se Jesus nascesse, vivesse e morresse, e não ressuscitasse, não seria completo. Então, através da ressurreição de Jesus, ele conclui o plano de salvação. A ressurreição de Cristo, ela é tão importante quanto a sua morte. Por quê? Pois se ele não ressuscitasse, nada teria valido a pena e nossa pregação seria vã. Alguém pode ler para nós 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14? Quem abrir aí, por gentileza, e puder fazer essa leitura para a gente, eu agradeceria. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 14. Alguém deseja ler? Leva o microfone para o Gesiel, presbítero Gesiel. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, só para os irmãos terem uma ideia sobre ressurreição e a de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitasse, tudo que nós estamos fazendo aqui, irmão, de nada valeria, absolutamente nada. A nossa fé, porque não é só crer que ele nasceu, que ele viveu e que ele morreu, mas é crer que ele ressuscitou, ele está vivo, amém? Olha para os irmãos terem ideia do nível da questão da ressurreição. Até os sacerdotes temeram a ressurreição, mesmo que eles não acreditassem, tá? Mas eles temeram essa questão de ressurreição ao ponto de pedirem para Pilatos colocar guardas para proteger o túmulo, caso os discípulos viessem roubar o seu corpo. Quem pode ler Mateus 27, do versículo 62 ao 64? Essa história aqui, irmãos, quando a gente observa ela é um tanto quanto interessante. Quem conseguir abrir aí, puder fazer a leitura para a gente, eu agradeço para os irmãos interagir. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Olha só
a preocupação dos sacerdotes, mesmo que eles não acreditassem, porque aí ele chama Jesus de enganador, né? Algumas traduções, esse mentiroso, eles estão chamando Jesus de mentiroso. Só que olha qual é a ideia deles, irmãos, olha a ideia deles. Imagina que ele é mentiroso, ele não vai ressuscitar, só que ele andou pregando que no terceiro dia ele ressuscitaria, mas ele é mentiroso, então não vai acontecer. Mas imagina só os seus discípulos roubando o seu corpo e saindo pregando por aí que ele ressuscitou. Aí eles terminam dizendo assim: vai ser o último estado, a última história, pior do que o começo. Quer dizer, a ressurreição, o assunto da ressurreição vai trazer mais problema do que o que ele pregou no começo. Por quê, irmãos? Porque tudo que Jesus falou aconteceu, amém? Com ele, que ele iria morrer, tudo aconteceu. Só que se completa a ressurreição, isso faria com que tudo que ele falou seria verdade. Mesmo tendo visto o anjo, aí foram colocados os soldados, o anjo desce, os soldados vê o anjo, a Bíblia diz que eles temeram, ficaram com medo e caíram como mortos, tá? Visto o anjo, os soldados aceitaram o suborno dos sacerdotes para anunciar uma mentira, que o corpo de Jesus foi roubado, e essa mentira dura até o dia de hoje. Mateus capítulo 28, versículo 15, quem puder ler para a gente, é o último assunto aí, só para os irmãos terem uma noção acerca da ressurreição de Jesus. Mateus 28, 15. 28, 15. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes do sacerdote tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Que boato? Para nós não ler todo. Os soldados levantaram, olharam para o túmulo, não tinha mais anjo, não tinha Cristo, e eles correram para os sacerdotes. Eu fico imaginando um soldado lá, irmão, de dia dizendo assim: eu quero ver quem é macho de vir roubar o corpo de Jesus agora. Eu quero ver quem dos discípulos tem coragem de roubar o seu corpo. Mas não foi discípulo, não foi Maria. Quem deu seu lar foi um anjo. E a Bíblia diz que parecia em forma de um relâmpago, rápido, poderoso, desceu lá, removeu a pedra. Jesus foi ressuscitado. Eles chegaram para o sacerdote e contaram a história. Os sacerdotes falaram para os soldados: espera aí. Se reuniram, arrumaram muito dinheiro e pagaram para eles. E disseram assim: vocês vão falar para todo mundo que veio os discípulos de noite, que vocês dormiram e que eles roubaram o corpo de Jesus. E essa história está no texto, segue-se até o dia de hoje. Como nós cremos que a Bíblia é atualizada, então eu não posso dizer que essa história segue apenas até o dia que Mateus escreveu, mas que ela segue até o dia de hoje. Ele não ressuscitou, os discípulos roubaram o corpo dele. Agora aqui tem uma aplicação muito linda. É gente como os soldados que conhece a verdade, mas por dinheiro prega mentira. São gentes que são comprados, mesmo sabendo que é verdade, mesmo vendo a verdade, lendo a verdade, eles aceitaram pregar uma mentira por causa de dinheiro. Amém, irmãos? Como hoje a aula é sobre a ressurreição de Lázaro, eu só quis fazer essa introdução para os irmãos, que a questão da ressurreição não é apenas trazer alguém de volta à vida, mas é algo muito poderoso que aponta para o nosso Cristo, que Ele é poderoso, que Ele é Deus e que Ele é o dono da vida. Amém? A lição hoje é a lição de número 7, que é essa aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos o nosso textuário que está em João capítulo 11, versículo 25, que diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Os 3 tópicos que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã: o primeiro é o propósito de Jesus, né, acerca da morte de Lázaro e o que ele vai fazer, da ressurreição. O primeiro subtópico é recebimento da notícia sobre Lázaro. Segundo é o desapontamento de Maria e Marta. E terceiro é o tempo divino. O segundo tópico é o encontro de Marta com Jesus, que está dividido também em 3 subtópicos. Primeiro é o encontro. Segundo é quando Lázaro ressuscitará, que é uma pergunta. O terceiro é promessa de vida. E o terceiro tópico, para a gente finalizar, é a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Primeiro,
a ressurreição do corpo. Segundo, da morte para a vida. E terceiro subtópico, uma viva esperança. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Por gentileza, eu vou fazer a leitura, irmãos, para a gente acompanhar, que é um pouco de versículos, para a gente antecipar alguma coisa aqui. Amém? Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? A leitura está em João capítulo 11, versículo 14, versículo 15, dos versículos 17 ao 21 e finalizando do versículo 23 ao 27. Antes da gente fazer o início aqui acerca e lendo a introdução, eu gostaria de perguntar: os irmãos têm alguma dúvida acerca da ressurreição? Os irmãos têm ou não? Da ressurreição do corpo? Como que se dá? Porque hoje em dia nós temos religiões, nós temos seitas que proíbem doação de órgãos e também doação de sangue, né? Como é que vai acontecer para quem morreu, Pimenta? Será que você consegue explicar? Quem morreu e doou um órgão para outra pessoa, como é que vai acontecer? É pecado doar órgãos, irmão? É pecado doar sangue? Alguém tem dúvida sobre isso? Tem ou não? Tem, gente? Tem? Quem tem, levanta a mão. Tem gente que tem, só não quer levantar a mão. Cristo vai restaurar tudo, irmãos. Amém? Do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Cristo não precisa que você seja enterrada com o seu coração, com o seu fígado, até porque depois que você é enterrado, a única coisa que sobra são os ossos. Perguntaram: e se você for queimado? E aí? Fizeram essa pergunta para mim. Se nós fôssemos olhar pela questão de ser queimado como é que é o nome? Cremação, quando alguém deseja, né, se tornar cinza, nós deveríamos então lembrar dos cristãos que foram mortos queimados. Porque se para os cristãos para essas pessoas que desejam ser cremadas, não há condição de ressurreição das cinzas, porque a maioria deles são espalhadas, outras guardadas no potinho. Fico imaginando alguém, né, um cristão que foi queimado, a família que queimou, colocou ele dentro do pote e guardou lá. E no dia da ressurreição, quando ele chegar a olhar para o pote, no dia do arrebatamento, não ter cinza no pote. Porque até as cinzas, irmãos, o mar dará conta dos seus mortos. Todo cristão que foi queimado, partido por leões, devorados, não sobrou nada, irmão. Esses que foram devorados, não importa qual é a matéria que eles se tornaram, todos eles serão ressuscitados de forma plena e completa. Amém? Nem cremação, nem doação de órgão, nem doação de sangue.
nada disso vai atrapalhar o poder de Jesus de restaurar o teu corpo para transformá-lo em um corpo glorificado. Ninguém chega no céu primeiro. A Bíblia diz que nós, os mortos, ressuscitarão primeiro, mas não é chegar no céu não. Amém? Os mortos ressuscitarão, Paulo diz em Tessalônica. Depois ele diz, e nós subiremos, seremos arrebatados. Nós vamos encontrar os mortos que ressuscitaram nas nuvens. Nas nuvens. Quando nós encontrarmos os que morreram, estiverem ressuscitados, e os arrebatados encontrar, dali nós seremos todos levados para encontrar com o Senhor nos ares. Esse trajeto da terra até os ares, quem faz é o Espírito Santo, que é o noivo vindo ao encontro e o amigo do noivo levando a noiva para encontrar com ele. Porque esse casamento de Isaac e Rebeca tipifica o casamento de Jesus com a igreja. Quem leva Rebeca para Isaac? Quem leva? Os irmãos não lembram o nome dele? Eliezer, que representa quem? O Espírito Santo. Esse trajeto de Rebeca até Isaac é o que nós estamos vivendo hoje. É a história da igreja vivendo, caminhando até chegar a encontrar com Jesus. Então, nada disso vai atrapalhar o poder da ressurreição. Jesus não vai olhar no dia de chamar os santos e dizer, não, esse aqui não vai dar para ressuscitar porque virou cinza, a cinza já voou, foram queimados, foram mortos. Irmão, quando Deus bradar, quando Jesus bradar o teu nome, não importa em quantas partes o teu corpo foi espalhado, não importa onde vai estar o teu corpo, se você estiver salvo, as tuas cinzas, ó glória, ouvirão a voz de Jesus, se amontoarão de novo, formará o teu corpo, e aí quando encontrar com ele você será transformado. Você crê nisso? Em nome de Jesus, amém? Vamos ler a nossa introdução, por gentileza. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar em Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Notei algo para nós lembrarmos aqui, que é o seguinte: de tudo aquilo que Deus nos deu o controle. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus fez essa terra e deu na mão de Adão. Deu na mão dele e diz: sujeitai e dominai. Sujeitai a terra e dominai sobre tudo. É ele que deu o nome dos bichos, ele que deu o nome das plantas. Foi Adão que cuidou de tudo. Adão e Eva era para dominar. Ele não nos deu, por mais que ele deu o controle de tudo, ele não nos deu o controle sobre o quê? Depois da queda, que passou a morte fazer parte, Deus não deu controle nem da morte nem da vida. Porém, em Cristo Jesus, é por isso que na minha visão, nunca vão conseguir clonar um ser humano. Na minha visão. Amém, gente? Fazem isso com cabrito, fazem isso com vaca, fazem isso com boi. Já conseguiram clonar animais. Por que, Leandro? Porque animais só tem pó da terra. O ser humano tem fôlego de vida. E o fôlego de vida tem DNA divino. E ninguém consegue multiplicar DNA divino. Então, na minha visão é isso. O doutor que cuidou da gravidez da Marcela diz que se existe algum momento que prova que Deus existe é a gravidez. Ele falou assim, porque até hoje a gente estuda e a gente não sabe quando se dá a batida do coração. Era para dar um glória, né, irmãos? Quando que o coração faz e começa a bombear sangue? Ele falou assim, isso só pode ser uma explicação. É Deus dando um estalar de dedo dizendo, haja vida no ventre. Amém? Então, Deus não deu poder sobre morte e vida. Porém, em Cristo Jesus nós temos esperança, tanto na vida quanto na morte. Filipenses 1:21 diz, o viver é...
E o morrer? Quem ganha com a morte? Só crente. O morrer é lucro, em outras traduções é ganho. Na ressurreição de Lázaro, Cristo manifesta isso de forma pública. É Jesus dizendo: olha, vocês não conseguem controlar a vida e a morte. Vocês não mandam, não conseguem determinar quem é que pode nascer. Vocês não dão vida. Vocês não dão vida. Vocês não fazem isso. Por mais que o homem e a mulher gera filhos, mas a vida, quem dá é Deus. Amém? E vocês não podem controlar a morte. Ninguém aqui sabe quando vai morrer. Aliás, na minha visão, 2 personagens da Bíblia sabiam quando ia morrer. Primeiro é Jesus. Quem sabe quem é o segundo? Se tiver o terceiro, você me lembra o primeiro. Quem sabe quem é o segundo homem que sabia quando que ia morrer? Tem mais de 2? Na minha visão é só 2. É Jesus, que ele já sabia, ele sempre falava: está perto da minha morte, está perto da minha morte, ó, já vou morrer. Alguém lembra do segundo? Está no Velho Testamento. Hã? Não, não é Moisés, é um rei que ia morrer, orou e Deus deu prazo de validade para ele. Te acrescento mais quanto? Daquele dia ele sabia: 1, 2, 3, 4. Quando deu 15 anos, eu estou morto. Amém? Por mais que ele terminou ruim, né? Quem dera não tivesse recebido. Mas são 2 que sabia. Mas fora esses 2 que Deus decidiu, ninguém que sabe quando vai morrer. Amém? Para algumas pessoas, Deus revela um dia antes. Já viram isso? Aquele pastor pregador de Gideões, Luiz Hermínio? Luiz Antônio. Deus mostrou para ele não o dia, mas como ele iria morrer. Então há pessoas que Deus faz isso, mas de forma geral nós não temos controle sobre a vida e a morte. Por isso que Jesus vai de forma pública mostrar para todo mundo: gente, a grande problemática do ser humano é morrer. Ninguém sabe quando e muita gente tem dúvida para onde vai. Mas eu estou dando garantia para vocês que eu tenho controle sobre a vida e a morte. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Vai lá, Tiago. Escuta a pergunta para o Pimenta, para você me ajudar. Não sei se é uma pergunta. É assim, sobre as pessoas que depois que eles morrem, antes de morrer, eles pedem que ele seja cremado, que não quer que é enterrado assim. Tem alguma coisa a ver com o pecado, assim ou não? Não, nós não temos, como eu disse, nós não temos nenhum texto da Bíblia Sagrada dizendo que doar sangue, doar órgão ou ser cremado. Se eu estiver errado, você me corrige, Pimenta. Nós não temos, porque a base do que é pecado ou não para nós é o quê? Onde está escrito que é pecado, gente? Aonde? Na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, não é doutrina. A grande problemática das seitas é que elas colocam a tradição da crença da igreja acima das escrituras. Então, toda igreja que se sente autoridade acima da Bíblia, né? Não posso falar alguma, que se sente autoridade acima da Bíblia, elas são seitas. Então, se não está escrito que eu não posso ser cremado, se não está escrito que eu não posso doar órgãos, que eu não posso doar sangue, eu não posso distorcer textos. Até porque quando você doa um órgão, quando você faz uma doação de sangue, o que você está gerando para outra pessoa? O quê? Se morrer, ou doar órgão, ou doar o sangue, ou fazer isso é pecado, Jesus pecou. Porque ele morreu e todo mês nós participamos do quê? Uma vez por mês? Do corpo e do sangue. Então, não tem problema. Se assim desejar, não tem problema. No dia da ressurreição, o Senhor chamará todos nós para encontrar com Ele. Amém? Cremado, enterrado, devorado, não tem problema. Ele vai restaurar tudo. Só não pode morrer em pecado, irmão. Que a única deformidade que a gente não pode ter é a prática do pecado. Tá bom, gente? Mais alguém? Não? Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é o propósito de Jesus, tá? Aí está dividido em 3 subtópicos: recebimento da notícia sobre Lázaro, o desapontamento de Maria e Marta e o tempo divino. Recebimento
da notícia, vamos fazer a leitura aqui para os irmãos. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo. Só para lembrar os irmãos, possa ter mais alguma ressurreição, milagre de ressurreição que Jesus fez e não está registrado? Pode, porque João diz o quê? Que tudo que ele fez não dava conta de ser colocado nos livros, porque nem todos os livros do mundo todo daquele período conseguiria compartilhar ou caber todas as obras de Jesus, tá? O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Primeira qualidade que nós vemos aqui, este é o último dos 7 sinais encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Está em João capítulo 10, do 40 ao 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Há algumas características dentro deste texto, que é o último dos milagres sinais. São os milagres sinais, são os 7 milagres que Jesus fez no Evangelho de João, que não foi apenas curar a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. A mulher que tocou na orla e foi curada. Não é apenas esse milagre. O paralítico, enfim. Estes 7 milagres que estão no Evangelho de João são milagres já numa concentração de de Jesus revelar a sua divindade. Então, a ressurreição de Lázaro é o último. Segundo, é o mais longo, é a história mais longa registrada, comportando aí diversos versículos da Bíblia Sagrada do Evangelho de João, para registrar no capítulo 11 a morte e a ressurreição de Lázaro. Também é um dos mais importantes. Por que é um dos mais importantes? Não é o mais, deixando todos de lado, mas é um dos mais importantes. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, prefigura a sua própria ressurreição, demonstrando que ele tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Então, se ele é poderoso para ressuscitar alguém, ele é diferente, irmãos. E aqui que entra a grande questão, porque até os ossos de Eliseu ressuscitou um soldado. Quem lembra disso? Os irmãos lembram? Não? Eliseu olhou e disse para Elias o quê? Eu quero porção dobrada do teu, mas é do espírito de quem? Pedindo a porção dobrada do espírito. Ou seja, o tanto que Deus te usou, eu quero ser usado 2 vezes. Eliseu fez 7 milagres, Elias fez 7 milagres. Eliseu precisava fazer quanto? 14. Ele fez 13 e morreu. Só que ele pediu porção dobrada, então está faltando 1. Numa guerra, abre-se a cova, os ossos de Eliseu estão lá dentro, o soldado cai morto, voltou à vida. É Deus olhando, fechou a conta, tá certo, tá pago. Então, não é só sobre ressuscitar alguém, mas é sobre ter o poder de ser o dono da vida e poder controlar a morte. Amém? Então prefigura a sua ressurreição e também a ressurreição futura dos salvos, para nos trazer tranquilidade. Jesus faz esse milagre, tá? Segundo, ao registrar que Jesus, e eu gosto disso aqui que o escritor colocou, né, que é recebendo a notícia. Ao registrar que Jesus recebe a notícia, João não está dizendo que ele não sabia o estado de Lázaro. Afinal de contas, ele é Deus e sabe tudo. Então, quando a Bíblia diz que um moço leva a notícia até ele, se eu não me engano, é o versículo 15, que ele diz: "E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse." É como se ele estivesse dizendo: eu sabia que isso ia acontecer, mas eu precisei. Por orgulho meu? Não. Por soberba minha? Não. Mas por amor de vós. Como por meu amor? Eu tenho que mostrar para vocês quem eu sou. Eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer. Então, por amor de vós, para que vocês tenham certeza na minha divindade, quem eu sou, era necessário eu não estar lá. Então, não significa que Jesus não sabia o que estava acontecendo com Lázaro, o estado da enfermidade e que ele poderia vir à morte, tá? Mesmo estando longe, após o recebimento da notícia,
Jesus espera mais um pouco para ir até a aldeia. Eu chamo isso de afastamento com propósito. Abra aí, quem puder, João capítulo 11, versículo de número 4, por gentileza. Quem puder ler para nós, dê um sinal com a mão, que o nosso irmão Tiago vai até você. João capítulo 11, versículo de número 4. Ali, Tiago. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa enfermidade não é para, mas para glória de Deus. Então é um afastamento com propósito. No decorrer dessa lição, o escritor, o comentarista, ele vai linkar muito também o poder divino de Jesus na ressurreição de Lázaro, mas também ele vai tratar do comportamento de Marta e Maria na espera deste milagre e na decepção que elas tiveram antes da ressurreição de Lázaro. Então o que nós podemos aprender aqui? Às vezes, irmão, Jesus precisa se afastar, deixar piorar um pouco, para depois ele resolver, para que o nome dele seja glorificado. Existe uma frase que disseram para mim uma vez: não existe nada que esteja tão ruim, que Deus não consiga piorar. Não existe nada que esteja tão ruim, que você fala, agora estou ruim, e Deus vem e permite que piora mais um pouco. Mas para você dar glória, não existe, porque já estava ruim, estava doente, estava acamado. Acha que vai piorar? Manda chamar Jesus, que agora nós vimos que o estado saiu do nosso controle. E ainda piora, mesmo chamando a ajuda de Jesus, piorou, o homem veio a morrer. Então não existe nada que não esteja tão ruim que Deus não permite que piora. Mas não existe nada que não esteja tão ruim, tão pior, que Deus não possa reverter e restaurar a situação. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Amém, meus irmãos? O segundo subtópico, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar. Vi que muita gente não tomou café da manhã lá, né? Fala, ajuda, compartilha, não é mesmo, Bruno? Em nome de Jesus. O segundo subtópico é o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, eles desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental, olha isso aqui, irmão, destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado, no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Segundo, primeira coisa que eu completei aqui, meditando nessa lição: Jesus não trabalha em nosso tempo, ou seja, aquilo que para nós está demorando, Jesus está dentro do seu tempo. Deus fez uma promessa para Adão: no dia que você comer do fruto, você morrerá, certo ou não? Quando Adão comeu, Adão morreu? Adão e Eva morreu ou não, gente? Então Deus mentiu? Deus mentiu, porque ele falou que no dia que você comer, você morre. É palavra, não dá para voltar atrás. Mas para entender isso, eu pergunto para os irmãos: no dia de quem? No dia de Deus ou no dia de Adão? Por quê? Porque no dia de Adão, hoje, né, pensando hoje, são 24 horas. Mas no dia de Deus, 1000 anos. Acha na Bíblia quem viveu mais de 1000 anos? É Deus dizendo: do meu dia você não passa. Não existe ninguém nessa terra que viverá mais de 1000 anos. Então todo ser humano, depois da queda, morreu no dia de Deus.
Só que ele tem poder para ressuscitar. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Lembra quando Jesus vai lá em Mateus 14 socorrer os discípulos que estão no meio da tempestade? A Bíblia diz, irmão, faz questão de dizer, parece estar registrado para a gente achar engraçado. E Jesus veio andando sobre as águas. Por que ele não correu para socorrer? Por que ele não foi desesperado para ajudar? Porque ele tem poder sobre todas as coisas. Então o que para mim está demorando, para Jesus está dentro do seu tempo. Vale um glória a Deus? Então fiquem em paz. Tudo está no controle de Deus. Jesus chegou atrasado dentro do campo de visão de Marta e Maria, mas chegou no tempo certo do cumprimento da vontade do Pai. Afinal de contas, a vontade de Deus tem 3 características, que para Marta e Maria, antes da ressurreição, isso aqui não faz sentido. Por mais que isso aqui não está escrito no período de Marta e Maria, né? Porque está escrito em Romanos, então foi Paulo que escreveu, alguns anos depois. Ela é boa, perfeita e não só isso, mas ela prevalece acima de tudo. A vontade de Deus é soberana. Deus está deixando o homem levar a história do jeito dele. Só que isso não significa que Deus perdeu o controle da história. Ele vai intervir no dia marcado, na hora marcada, e vai colocar tudo no seu devido lugar. Amém, meus irmãos? Tá bom? Então, elas não acreditavam, né? Elas não poderiam entender o que era ser uma vontade boa, perfeita e agradável, porque foi boa para quem se Lázaro morreu? Perfeita como se ele perdeu a vida? Agradável para quem se não agradou elas? É porque a vontade de Deus não é para agradar a gente, irmão. Amém? Não é. Não existe um versículo dizendo: vem para o evangelho que você será feliz. Não tem promessa de felicidade, tem promessa de alegria. Não confunda alegria com felicidade. Felicidade é um estado emocional que a gente acha que vai dar tudo bem, tudo certo. Só celebra quando está tudo bom. A alegria é um estado permanente que o Espírito causa em nós, que na dor e no sofrimento a gente consegue dizer: eu sou salvo para a glória de Cristo Jesus. Tá? Então, na vontade de Deus, tudo é bom, tudo é perfeito e agradável, porque a sua vontade não é para agradar a gente, é para ser agradável a Ele e glorificar Ele, tá? O desapontamento se dá pelo fato da amizade entre Jesus e Lázaro, ou seja, aparentemente, Jesus era um amigo, deixando morrer alguém que ele poderia curar. O Senhor não é poderoso? O Senhor não vê além? O Senhor já não ressuscitou alguém? O Senhor já não fez a transformação da água em vinho? O Senhor já não fez tanto milagres? Mas esse aqui que o Senhor diz que é seu amigo, que aliás é o único na Bíblia registrado que Jesus chorou pela morte. Até João Batista, Jesus se afasta e se isola por tristeza, mas mesmo assim não diz que ele chorou. Mas sobre Lázaro, há alguns teólogos que defendem a ideia, e é só uma teoria, irmãos, que eu vou apresentar para os irmãos. Há alguns teólogos que defendem a ideia de que Jesus, perto de Lázaro, conseguia ser o mais humano possível. Conseguia ser alguém que chorava como ele chorou, ou como ele disse que estava com a alma angustiada até a morte, com Pedro, Tiago e João. Lázaro era um amigo, um companheiro dele, foi por isso que moveu o coração dele. Então imagina você tendo um amigo, que se diz amigo, e tem poder, não é dinheiro não, é poder, e deixa morrer, como que fica o teu coração? Você que é mãe, você que é pai, você sabendo que tem um amigo do seu filho que pode resolver a solução para o teu filho, você vê os dois agindo como amigo, como irmão, mas quem pode ajudar abandona, como é que você ficaria? Você teria o quê? Isso aqui, ó, desapontamento. Eu não acreditei que ele fez isso comigo, que ele fez isso com o nosso irmão. Porém, após a ressurreição, elas perceberam que Jesus estava no controle de tudo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Conforme está dizendo, existia uma crença no povo da época que após 4 dias a alma poderia voltar para o corpo. Por esse motivo Jesus chega no quarto. Havia sim uma crença que no terceiro dia
No terceiro dia era possível uma alma retornar para o seu corpo. Havia. Não é uma doutrina judaica, tá, irmãos? Não é algo que o judaísmo acredita de forma plena. Mas como eles creem no poder de Deus e já acompanharam diversas ressurreições durante a história, através dos profetas, eles acreditavam que Deus poderia reverter o quadro até mesmo de quem estava morto. Mas a ideia de Jesus chegar no quarto dia nós não temos, né, Pimenta? Nós não temos nenhum texto que Jesus diz, eu vou demorar 4 dias para que eles acreditem que isso não foi a alma que voltou do corpo, tá? 4 dias aqui se dá também pela distância que Jesus estava, né, de aproximadamente 15 estádios, se dá pela distância que ele estava, mas também pelo estado do corpo que Lázaro estaria. Porque ali não é só Jesus ressuscitando um menino que está sendo enterrado, mas que morreu hoje de manhã. Ali é Jesus indo ressuscitar alguém que está no estado já de decompor. Ele estava fedendo, que eu não sei quem colocou cheirando mal, né? Porque cheirando mal, mas fedendo, né? Era uma carniça já, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas nenhuma carne fede mais do que a do ser humano. Já percebeu isso ou não? Nenhuma carne fede mais do que a do ser humano. O estado de um animal morto, a carniça é uma, do ser humano é terrível. Então já estava no estado de decomposição. Então quando Jesus diz Lázaro vem para fora, os órgãos, tudo que estava já apodrecendo, derretendo, virando água, teve que ser refeito tudo, irmão. O coração que talvez já não existia mais teve que voltar para o seu lugar e começar a bater. Então 4 dias revela o poder extraordinário de Jesus, que não é só apenas de ressuscitar alguém que está tudo bonitinho, só falta vida, não, é de restaurar vida, alma, espírito e corpo. Amém? Beleza? Mais alguém? Benê? Vai lá, Tiago. Oi, irmão Benê? Jesus ele esperou no 4º dia para que ele revelasse a ele, né? Assim, tipo, no 4º dia não tem mais chance de vida, né? Isso. Como você falou, que no 3º dia ainda tinha, né? Uma possibilidade de ressurreição. Mas não é só pela essa possibilidade de ressurreição. Por exemplo, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscita algumas pessoas na história, essas pessoas ainda tinham acabado de falecer, às vezes no mesmo dia, numa noite antes. Elas ainda não estavam num corpo de decomposição. Se você abrisse essas pessoas, os órgãos delas estariam ali normais. Então no 4º dia, poderia que já fígado, rim, coração, pulmão já estava derretendo. Então quando Jesus diz vem para fora, a matéria do corpo físico da carne de Lázaro teve que dar um jeito de ser refeito. É Jesus mostrando assim, sabe aquele Deus que lá em Gênesis amassou o barro e deu vida? Estou aqui de novo. Dou vida nesse corpo que praticamente já só está sobrando os ossos e a pele. Amém? Os olhos que estavam, eu não vou continuar porque é negócio feio mesmo, e Jesus fez restaurar tudo de novo. Amém, gente? O terceiro subtópico é o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar o milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família. Primeiro, o tempo de Deus jamais estará ligado ao nosso. Afinal de contas, tudo que Ele faz em nós, por nós e através de nós, primeiro cumpre o propósito de glorificá-lo, para depois nos trazer conforto. Então, Jesus não foi lá e curou ele, ou apenas, irmãos, isso aqui é simples. Quando o moço chegou e falou assim, Lázaro está doente, o que Jesus poderia fazer? Nem ir. Ele não precisava nem ir em Betânia.
Ele poderia olhar para o moço e falar assim: já pode ir lá que ele está curado. Quem crê nisso? Porque ele fez já isso. Chegando na sua casa, pode ir, porque a fé... Não precisa nem que o senhor vá em casa. Não precisa, é o servo do centurião, né? É isso, né? Não, eu também dou ordem, eu mando os meus soldados ir para lá e para cá, o senhor não precisa nem ir lá. Ele falou: não, então, grande é a tua fé, pode ir lá que já está tudo resolvido. Mas ele fez questão de deixar, por quê? Porque a cura ou a ressurreição de Lázaro não era para trazer conforto para a família primeiramente, mas era primeiro para glorificar o seu nome. Amém? Marta e Maria não pediram para viver isso. Eles não pediram um momento de perca, de dor, de ausência de Jesus. Assim como elas não imaginariam que iriam viver um dos maiores milagres de Jesus. Isso só pode ser vivido por aqueles que são amigos de Jesus. Essa é a grande problemática, será que eu posso chamar de problemática, de ser amigo de Jesus? Você que ora, que jejua, que tem intimidade com Deus e que você pode ser chamado de amigo de Deus, porque a Bíblia manda. Você que tem paz com Deus por causa de Jesus, você que é amigo de Jesus. Quem olha para você acha que você é tão amigo de Jesus, tão amigo de Jesus, que você é blindado. Quem já viu essa oração? O diabo não pode te tocar. Não pode se Deus não deixar, porque se Deus deixar, toca. Quem aqui é mais santo que Jó? Se Deus fosse dar testemunho de nós igual deu de Jó, o que Deus falaria para nós, de nós para Satanás? E mesmo assim, o diabo tirou tudo, sobrou só mulher. Porque quando Deus diz um toca na vida, Jó e a sua esposa eram uma só? Uma só? Então, ao preservar a vida de Jó, Deus preservou a vida da esposa. Amém? Então, nós que somos amigos de Jesus por ser cristão, nós podemos crer nisso. Irmãos, nós estamos sujeitos a viver coisas terríveis. Porque através de nós que somos amigos, Deus permite que a gente seja quebrado, para depois nos restaurar, para que o nome dele seja glorificado. Só que assim como os amigos experimentam perca, dor e ausência, eles também experimentam isso aqui, um dos maiores milagres de Jesus. Amém, gente? Eu fiz questão aqui de colocar 2 fotos, vou mostrar para os irmãos, da onde fica hoje o Lazarus Tomb, ou o túmulo de Lázaro. Está reformado lá, tá? Fizeram uma última reforma, ali ficou mais bonitinho, mas aqui dá para ver. Fizeram uma última reforma lá, e aquela entrada, essa entrada, deixa eu ver. Volta. Essa entrada aqui, ela é uma escada, uma escadaria, que ela vai descendo aqui, E aí, fizeram uma reforma e dá para ver mais ou menos onde era o túmulo de Lázaro. Aí tem um homem ali querendo viver a ressurreição já, né, Bené? Amém, irmão? Só para curiosidade dos irmãos. Vamos para o nosso segundo tópico aí, para a gente concluir a lição. O encontro de Marta com Jesus. Aí nós temos o primeiro, que é o encontro. O segundo, que é a pergunta, né? Quando Lázaro ressuscitará? E terceiro, promessa de vida. O encontro, diz assim a nossa lição. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar o milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, aqui que ele faz o comparativo, tá? Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Amém? Em meio a esse momento de dor, Marta manifesta, eu coloquei aqui entre parênteses, porque eu tentei achar uma palavra, mas só para a gente entender. Marta manifesta o que, irmãos? Uma meia fé. Por quê? Até porque ela acreditava que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Então ela acreditaria que ele poderia curá-lo.
mas acabou se esquecendo do poder de Jesus. Afinal de contas, não seria a primeira pessoa que Jesus ressuscitaria. Nós somos fáceis em esquecer o que Jesus já fez, e por circunstâncias presentes nós passamos a desacreditar do milagre. Por que Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé quando ele afundou? Por que Jesus não chamou os discípulos do barco que ficaram no barco de pouca fé ou de pequena fé? Porque Pedro está afundando em águas que ele já andou, gente. Pedro já estava andando. Ele começou a afundar num terreno que ele já tinha experiência. Sou eu e você, gente. Somos nós que vivemos tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre. Quando pegamos um resfriado, a gente acha: já vou deixar meu testamento. Tanto milagre que a gente vê, vive e prega, que num desemprego a gente desacredita que o Deus que mandou corvo, o Deus que mandou maná, possa nos sustentar. Então é uma meia fé. A gente acredita que ele poderia ter resolvido, mas agora que piorou, agora acabou, não tem mais jeito. E aí o escritor conclui dizendo que é um grande desafio viver entre a promessa e as circunstâncias. É um grande desafio para a nossa fé. É continuar crendo, ainda que não pareça possível. Amém, irmãos? Quer falar alguma coisa, gente? Não? Vai lá, Tiago. Hoje você malha, Tiago. Eu queria saber assim, a Bíblia diz que é Deus que dá vida, Deus que tira a vida. A respeito de Jó, né? Jó, ele teve aquele sofrimento com a permissão de Deus, porque ele era temente a Deus. E um sofrimento de uma pessoa que não conhece a Deus é diretamente de Satanás, assim? Não. O alvo da luta que você passa, da sua provação, são 3. Primeiro, de Deus, possa ser para te provar. Segundo, do diabo. E terceiro, que é o maior de todos, é por causa do que você planta. A maioria das coisas que os seres humanos passam não é nem por Deus, né, ô Pimenta? Nem pelo diabo. Ele apenas está colhendo o que ele plantou. Amém? Quando está escrito: filho, seja obediente a vossos pais, não está dizendo que é filho de crente. Você vai ver filho de ímpio, obediente ao pai, se dando bem na vida, e vai para o inferno, mas se deu bem na vida. Viveu muito tempo porque obedeceu e honrou ao pai, mas não crê que Jesus é o Salvador. Então existem coisas que Deus deixou na vida, que você vai definir através do que você planta. Agora, no estado de Jó, na visão de Jó, o diabo olha para Deus e diz assim: ó, é porque o Senhor dá tudo de balde, ele tem tudo. Ele tem tudo, ele não tem falta de nada. Os filhos são bonitos, as filhas são bonitas, é rico. Então, é fácil servir o Senhor desse jeito. Aí Deus fala: eu vou mostrar para você que não me serve por causa disso. Quando, até que, no final, Jó diz o quê? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos... Por quê? Porque Jó conhecia só Deus nos ganhos. Agora Jó está conhecendo o Deus das percas. Um Deus que também permite a gente ficar doente. Um Deus que deixa a gente ficar resfriado, desempregado, passar por sofrimento, por traições. Porque essa é a vida. E você não é provado quando você só tem dinheiro. Você também é provado na ausência dele. Você não é provado só na saúde, mas também é provado na doença. Amém, gente? Amém? Pessoa, eles dizem, vamos supor, eu já deparei com várias pessoas cristãs que toda vez que a gente vê eles falam assim: eu só estou passando prova, só estou passando luta. Será que eles nunca viram umas coisas boas de Deus? Porque a maioria... É só na prova, né? É só na prova. Então, até inclusive uma pessoa desviou do evangelho porque dizia que só vivia na prova. Então, assim, traz assim na mente da pessoa. Então, o Deus que as pessoas servem... É um Deus que só vive, desculpa a expressão, lascando com a vida dos outros, né? Judiando das pessoas. A gente fica meio preocupada. Você já vai perceber por que essa moça que se desviou vivia só na prova. Ela já não era salva.
É mais fácil, vamos pensar, irmão, comigo, é mais fácil a gente culpar a Deus ou a nós? Seja sincero. É Deus, né? Porque tira a responsabilidade. Só que se eu olho para mim e percebo que o que eu estou vivendo não é o que Deus está desejando muitas das vezes, mas é que eu estou colhendo o que eu plantei, eu começo a assumir minhas responsabilidades. A tempestade vai jogar Jonas. Nós vimos a pregação na quarta. É culpa de Deus ou de Jonas? É de Jonas. Só que ele assumiu a responsabilidade, senão o barco ia virar e acabar com tudo. Ele não ia ter paz na vida. Então, essas pessoas que culpam, muitas vezes, quando você vê um crente dizendo, eu só estou na prova, eu estou na prova, eu estou na prova, dá uma olhada para ele e diz assim, ô irmão, será que essa semente que você está jogando não é ruim, não? Porque você só vive na prova, irmão. Rapaz, já faz 10 anos que eu te conheço, todo domingo você está numa prova, você está estudando bastante. Que não sai de uma prova, não sai. Nunca você vê essa pessoa dizendo, glória a Deus, irmão, tudo está bem. Porque a maioria dessas pessoas preferem culpar a Deus e dizer que Ele é que está provando, quando na verdade Deus está dizendo, não estou provando não, você só está colhendo o que você está plantando. Amém? Tá? Vamos para o nosso segundo subtópico, irmãos, que é uma pergunta que está sendo feita aí. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinado no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. O que Jesus vai mostrar para Marta é que a ressurreição não se trata apenas de um dia futuro, mas de uma o quê, gente? Ou seja, quem tem Jesus tem a vida eterna. Por isso que nós não guardamos o sábado, porque esses ritos judaicos de dias foram transferidos em uma que é Jesus. Eu não guardo mais sábado, eu guardo quem? Jesus. A ressurreição não é mais um dia futuro, eu não preciso esperar chegar no último dia para ser ressuscitado ou para ter a vida. Tendo Cristo, eu já tenho a certeza de que eu tenho a vida eterna, tá? A ressurreição do último dia, alguém vai procurando para mim Daniel 12, 2, por gentileza, e daí você dê um sinal com a mão que o Tiago vai até você para ler, enquanto eu vou lendo aqui, ó. A ressurreição do último dia trata-se do julgamento final de toda a humanidade, em que todos irão se apresentar a Deus, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Esse dia chegará, mas enquanto ele não chega, Cristo é a nossa garantia de ressurreição para a vida e não para a condenação eterna. Quem achou aí e deseja ler? Por gentileza. Daniel 12, 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, todos irão ressuscitar, tanto para a vida quanto para a condenação. A diferença é, Cristo é a nossa garantia de que nós não seremos ressuscitados para a vergonha eterna, para o castigo eterno. Cristo é a nossa garantia que seremos ressuscitados para a salvação eterna. Amém, irmãos? Tudo bem até aí? Vamos que eu tenho mais 5 minutos, acho que vou passar mais 5. O terceiro é o tempo divino. Não, perdão, irmãos, perdão. A promessa de vida, tá? Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos 2 lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar com a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crer em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Jesus recebem uma abundância de vida
em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Claro que esta abundância no sentido material não significa ter muito dinheiro, mas significa não ter falta de nada. Eu sou a ressurreição, que Cristo está garantindo que todos os que servem a Ele não precisam se preocupar, porque este, irmão, é um dos cernes da vida, tá? Primeiro, para que eu nasci? Para que eu nasci? As pessoas que não têm Jesus, muitos não sabem responder essa pergunta. Para que eu nasci? Para que eu vim a esse mundo? Aí tem gente que diz, eu só nasci para sofrer, tá? Para que eu nasci? E segundo, para onde a gente vai depois da morte? Aí Jesus, quando ele trata da ressurreição, ele diz, eu sou a ressurreição, ele está dizendo que quem serve a Ele não precisam se preocupar com o pós-morte, pois Ele nos trará vida para vivermos com Ele para todo ser. Ele está dizendo, gente, não se preocupe com a morte, porque a morte para vocês que me servem não é um fim, não é um ponto, é um ponto e vírgula, para iniciar uma vida eterna comigo. Amém? Quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo o quê? Ele é suficiente, Ele é tudo o que precisamos para viver. Com Ele temos uma vida plena, como afirma o comentarista. Pois isso aqui é uma frase muito linda aí da minha senhora mãe. Pois quem tem Jesus, quem não tem Jesus, não tem nada, ainda que tenha tudo, tá? E o segundo Ele é o autor da vida. Alguém pode ler Colossenses? Experimenta ler Colossenses 1,16 para mim, por gentileza. Faz essa leitura aí e a gente já vai indo para o último tópico, para a gente concluir a lição. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Por gentileza. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus é o autor da vida e Ele é suficiente. Irmão, se alegra por ter Jesus. Se alegra não apenas por você ter aceitado Jesus, que me corrija se eu estiver errado, meus amigos aí obreiros, que é um termo estranho, né? É um termo estranho, mas a gente usa, porque não é eu que aceito Jesus, irmão, é Jesus que me aceita. Então se alegra por aceitar, por Jesus ter te aceitado quando você veio. Eu aceito os termos. Não foi vós, foi eu que vos escolhi, vos nomeei, para que vai dê frutos, vida. Amém? Então Ele é o autor da vida, Cristo é suficiente para nós. Nós vamos para o terceiro tópico aí, vou caminhar bem rapidinho para a gente concluir a lição, tá? Que é a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo, da morte para a vida e uma viva esperança. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, ele voltou a morrer. Em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e os seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Corpo inglório significa será mais feio do que já é. Imagina, irmão, ser pior do que já é, sofrer mais do que já sofre. Sangue de Jesus tem poder, amém, irmão? Mas nós vamos ter o corpo transformado para a glória de Deus. Eu creio nisso, você crê?
Adeus artrite, artrose, cegueira, dor na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, calvície. Amém? Glória a Deus por nós. Amém? E vamos ser transformados num corpo como o de Jesus, tá? Existe uma frase no mundo religioso, e essa frase é isso aqui, ó: todos os caminhos levam a Deus. Eu não preciso ser crente, porque todos os caminhos levam a Deus. É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. É verdade, irmão. É verdade. Qual que é a questão? É que é só Jesus. É o caminho que leva a Deus para salvação. Então você pode ser de qualquer religião, você vai chegar até Deus, fique em paz. Você pode crer em qualquer coisa. Você pode adorar uma cadeira, você pode adorar um gato, você pode ter um bebê reborn. Que Deus me livre se eu estiver numa fila, passar um bebê reborn na frente da minha no médico, esse bebê reborn vai ser enterrado hoje. Cai, não, é ou não é? Você vai ver que esse boneco vai só ver bonequinha voando pela janela, brigando no mercado, no hospital, nas escolas, tentando achar babá. Onde já se viu, gente? Então, adota teu bebê reborn, fica. Eu digo, irmão, o mundo está louco, o mundo está pirado. Eu estava na Gleba esses dias, a moça andando, a menina na frente, aí a mulher falou: espera o teu irmão. Eu olhei para trás e falei: cadê o irmão? Um pinche. Eu falei: esse é irmão? Mas bem que parece, deu vontade de falar, viu? Os olhos esbugalhados, a cabeça torta. Olha, você já pensou, irmão? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Já saiu dos cachorros, agora estão nos bonecos, tá? Então, adora o que você quiser, você vai se encontrar com Deus, fique tranquilo. A questão é, só Jesus te fará encontrar com Ele para a salvação. Amém? A grande questão não é ser ressuscitado apenas, mas sim do lugar que eu irei após a ressurreição. Então, ser ressuscitado o ímpio vai, ser ressuscitado o macumbeiro vai. Hitler será ressuscitado, Hitler vai se encontrar com Deus. A grande questão é, ele pagará por toda a injustiça e maldade que ele fez. Amém, meus irmãos? Vamos para o segundo, para a gente acabar. Senhor, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que seja morto viverá, para o crente a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade, a natureza espiritual. Na ressurreição cumpre-se a última etapa da salvação, que é o salvo em Cristo pode até experimentar a morte, mas ao contrário do ímpio, ele não perde a vida. Quando a gente diz o crente morreu, ele morreu, mas ele não perdeu a vida. Por quê? Porque ele ganhou a vida eterna. Segundo, nunca morrerá. Isso aqui, irmão, que Jesus disse para ela, não está atrelado à vida física, mas isso aqui vai se cumprir também. Por quê? Quem estiver vivo no arrebatamento irá viver essa fala de Jesus de forma, pois quem foi arrebatado nunca experimentará a morte. Então, se você for arrebatado, se você estiver no dia do arrebatamento e for arrebatado, você será esse que não experimentará a morte. Vamos para o último, que é uma viva esperança, para a gente finalizar. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos.
Esta é a nossa viva esperança. Eu fiz questão de anotar aqui para nós: Jesus não despreza e não critica o luto e a dor vivida pela família. Aliás, até ele chorou pela morte do amigo. O que Jesus nos ensina é isso aqui, irmãos. Não é não chorar, não é não prantear, não é não fazer luto, mas é o quê? Viva o luto, mas creia que eu trarei a vida de novo. Então, para você que perdeu alguém da sua família, que é crente, fique tranquilo, você vai encontrar com ele, amém? Ao chamar Lázaro pelo nome, aprendemos que cada um de nós ouviremos Jesus chamar o nosso nome, e não somente isso, mas receberemos um novo nome. Nós nos vamos ler, para a gente já ler a conclusão e encerrar, mas em Apocalipse 2,17 diz que nós receberemos uma pedrinha, e que nessa pedrinha estará escrito um novo nome, que ninguém sabe, a não ser o próprio Deus. Eu vou ler a conclusão, que está assim, ó. Essa lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Também agradecer aos irmãos ali que vão estar assistindo essa aula. Se você puder aí, compartilhe com mais alguém, se inscreve aí, que eu creio que vai ser bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa. E comente aí se você tiver mais alguma coisa para ser acrescentado, que é bom a gente compartilhar e aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, obrigado mais uma vez. Deus abençoe.